por um emprego público pode ser bastante desgastante e muitas vezes solitário. Neste episódio, em formato de entrevista, conversamos com a doutora Bruna Daronchi, advogada da União, que nos contou sobre seus aprendizados na trajetória dos concursos públicos e das diferenças na vida do nomeado. Eu sou Ana Paula e você está escutando a mais um episódio do ADEDcast. Olá a todos que nos ouvem. Hoje estamos com mais um episódio do nosso ADEDcast com a nossa convidada Bruna Daronchi, advogada da União e amiga pessoal da família. E queria dizer que é um prazer tê-la aqui. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E desde logo eu já passo a palavra para ti, se tu quiser se apresentar, se tu acredita que tem mais alguma Bruna que tu queira que a gente conheça. Tá bom. Olá, Ana, tudo bem? Olá, todo mundo que está escutando. Eu fiquei muito feliz com o convite de ser lembrada para esse projeto do escritório. Achei muito bacana, fiquei realmente lisonjeada. E estou aqui para falar um pouquinho, acho que da minha trajetória, né? De tudo que eu já caminhei e ainda pretendo caminhar. Atualmente, então, eu exerço o cargo de advogada da União. Eu fui aprovada no último concurso, comecei a exercer o cargo em 2017. A minha lotação é Bagé, então fiquei no primeiro ano morando em Bagé e desde 2018 eu estou em home office. Então, esse trabalho em casa já faz parte da minha rotina faz bastante tempo, já estou bastante acostumada e trabalho na área do direito administrativo militar, então todas as ações contra a União, seja vinculadas ao Exército, à Marinha e Aeronáutica, eu faço a defesa, então, judicial, é uma equipe especializada da AGU, e estou aí disposta a responder todas as perguntas, espero acrescentar bastante coisa para todos que estão escutando. E é isso. Eu acho legal dizer que tu foi estagiária da ADED, né? Ah, verdade. E também uma coisa que a gente tenta fazer aqui no podcast é deixar a formalidade um pouco de lado. Então, doutor e doutora, hoje a gente vai guardar, né? Para um outro momento. Super concordo. Eu gosto assim quando é espontâneo. E é importante dizer também que a Bruna foi minha professora de matemática e física e de todas as matérias que foram necessárias, porque ela é muito estudiosa, sempre foi muito estudiosa, né? É verdade. Boa lembrança. Pra ti, né? Pra mim, nem tanto. Eu fugi da matemática. A primeira pergunta que a gente sempre faz, né? Meio que tradicional, assim, na graduação e depois na carreira, é por que direito, né? Por que a tua escolha no direito? Olha, na verdade, eu não sou aquela pessoa que desde que se conhece por gente, eu quero direito. Na verdade, eu fui descobrindo, foi por bastante influência da família do meu esposo hoje, o Wagner, ele é advogado, meu sogro é advogado. E aí eu fui descobrindo o direito como uma possibilidade de um futuro aí próspero, mas não sabia se ia dar certo, se eu ia gostar. E no fim fui aprovada pelo PES na época, na Universidade Federal de Santa Maria, e eu fui me identificando, fui fazendo vários estágios na época da faculdade, fiz com o Dr. João Marcos, que me deu a oportunidade no Ministério Público Estadual, fui fazendo outros estágios também, e acabei vendo no direito aí uma forma de contribuir para a sociedade. O concurso público sempre foi um objetivo bem claro para mim, sempre quis isso. E aí, com o passar da graduação, eu fui vendo que a área federal era algo que eu me identificava mais, que eu queria trabalhar. E aí eu fui como descobrindo aos poucos. Então, eu acho que, na verdade, foi um encontro muito, muito feliz, assim, do direito na minha vida. Não que eu sempre quis, mas foi fazendo sentido, digamos assim. E eu vejo que os estudos e essa dinâmica de estar estudando sempre fez parte da tua vida, né? E eu queria te perguntar
o que tu aprendeu e quais foram os enfrentamentos da intensidade da vida de concurseira. Hoje eu li um pouco dos teus conteúdos no Instagram e também revi algumas entrevistas que já havia visto. Tem um conteúdo legal no Instagram da Bruna, na biografia dela, que ela conta sobre o concurso e como que tudo aconteceu. E eu fiquei muito emocionada hoje. Eu fiquei muito emocionada de ouvir de novo a tua história. Eu já sabia, mas de ouvir de novo a tua trajetória, né? Então, eu queria saber quais foram os enfrentamentos, assim, dessa vida intensa e às vezes insana dos concursos, né? Na verdade, Ana, eu sempre fui bem intensa. Intensidade é algo, assim, marcante na minha personalidade. Então, na verdade, eu sempre estudei com assim, muita dedicação desde a graduação, tá? Eu era daquelas alunas que estava lá na frente, anotando tudo e pegando um livro de cada matéria e estudando, assim, como se não houvesse amanhã. O estudar sempre fez parte da minha vida, eu sempre gostei. Sábado, domingo, chuvoso, ensolarado, eu estava lá colocando a matéria em dia. Então, quando chegou na fase do concurso público, eu não senti tanta dificuldade de ter a disciplina de uma concurseira, porque isso sempre fez parte da minha vida. Eu sempre gostei de estudar, de aprender. Mas claro que eu tive que adaptar os estudos, porque o estudo para concurso ele requer uma metodologia específica, uma estratégia diferente. É muito diferente você estudar para a faculdade, estudar para o concurso, ou estudar para o mestrado. São estudos diferentes, né? Então, eu fui me adaptando, fui tentando encontrar qual seria um método bacana para assimilar, né? São muitas matérias no concurso. Eu lembro que no concurso da AGU caíram 19 matérias, só que eu estudava para um outro concurso, eu não estudava para a AGU específico, eu estudava para a Defensoria Pública da União, que era acho que 24 matérias. Então, assim, sempre foram concursos com matérias bem volumosas e com muitas especificidades, né? Então, eu tive que achar aí um método que eu me identificasse, fui errando muito, eu sempre gosto de dizer isso, que não foi de primeira que eu consegui achar uma rotina bacana de estudos. Então, eu fui errando, acertando, vendo o que precisava ser ajustado, pegando orientações da internet, tem muito conteúdo bacana, a gente vai sempre aprendendo com a experiência do outro, né? Eu sempre gosto de... Por isso que eu acho que eu tenho essa conta do Instagram, eu acho que a gente sempre tem algo para acrescentar e eu tô sempre lá respondendo dúvidas. Depois que eu passei na AGU, eu ainda trabalhei com preparação de concurso público, acho que trabalhei quase 2 anos e meio, elaborando materiais, orientando concurseiros, né, fazendo cronogramas. Então, é algo que eu gosto muito e, na verdade, foi muito intenso mesmo. Eu estudei 2 anos e 6 meses até ser aprovado no concurso da AGU. Então, a Defensoria Pública da União, no meio do caminho, não deu certo, mas outras oportunidades foram surgindo e, graças a Deus, eu consegui aproveitá-las. Sim, e eu vejo, por esse vídeo que eu assisti hoje, eu vejo que houve uma mudança de discurso e tá tudo bem, né? Eu percebo que hoje tu é uma Bruna bem mais leve nesse sentido, né? Tantas coisas que tu tem aprendido e descoberto, e tu vai compartilhando isso é muito legal, porque também tem aquela história que depois eu quero comentar sobre a bolha dos estudos, né? Que ela é importante, porque para passar num concurso como a gente fala, bunda na cadeira, né? Tem que estudar, não tem jeito. Mas como isso gera aprendizado e que bom que deu certo, né? Na verdade, eu sempre digo para quem estuda para concurso, assim, que claro que a gente aprende muito conteúdo jurídico, a gente começa aperfeiçoando, dando mais atenção àquilo que às vezes na faculdade não era exigido, como decisões dos tribunais atualizados, informativos. A gente tem que ler a lei seca, que é algo que na faculdade às vezes não é tão exigido de uma forma intensa e no concurso é imprescindível. Então, tudo isso eu fui acrescentando na minha rotina e eu fui aprendendo cada vez mais. Mas eu acho assim que, olhando para trás e tudo que eu já vivi, com as reprovações, que foram muitas, né? Muitas reprovações, muito mais do que aprovações,
eu cresci muito como pessoa. Eu acho que quando a gente inicia os estudos para concurso, eu pelo menos, tá? Eu era muito, assim, inocente, achando que não, vai dar tudo certo exatamente da forma que eu quero, do jeito que eu quero, naquele tempo que eu acho que é o adequado. E aí a gente percebe que não, a vida não é assim. Outras coisas acontecem, imprevistos acontecem, e aí outras oportunidades vão surgindo. Eu acho que muitas pessoas têm essa dificuldade de ver por que um plano B, né, não pode ser bom também. Então, a gente também tem uma visão muito romântica do serviço público, como se a gente fosse ficar num local que não tivesse nenhum tipo de defeito. A gente sabe que o serviço público é cheio de burocracia, a gente tem que saber lidar, tem que dançar conforme a música. Então, a gente vai aprendendo com o tempo. Eu acho que a trajetória do concurso, e depois que eu ingressei na AGU, principalmente, fez com que eu colocasse mais os meus pés no chão, fosse um pouco mais racional, sabe? Eu ia te perguntar, então, sobre os aprendizados que tu teve na advocacia, e, claro, durante a pandemia também, mas pelo que tu já nos disse, tu permaneceu em casa. Uma dificuldade do advogado privado, né, é exatamente a conversa com o cliente, né, o contato com o cliente, essa intimidade que a gente tem com o cliente, que ela é diferente da advocacia pública, né? Então, quais são os aprendizados? Na verdade, assim, ó, eu sempre digo que eu já estava em trabalho remoto, então trabalhar em casa já era algo natural, eu já tinha estrutura em casa que muitas pessoas precisaram se adaptar. Como assim? Eu vou trabalhar em casa e quando tá minha família, né? Foi algo bem confuso. Mas assim, ó, uma coisa é você... existe uma situação de você estar em casa porque é mais cômodo, porque você quer, porque você não quer enfrentar trânsito e consegue, enfim, organizar o seu dia melhor trabalhando em casa. Essa é uma situação que eu estava em 2018, em 2019. Então, para mim, ficar em casa era conveniente, era bom, porque isso era uma opção, tá? A AGU me dava essa opção, eu tinha minha sala na procuradoria, então se eu quisesse eu ia lá, eu conversava com os colegas, então eu tinha essa opção que, hoje eu vou lá, hoje eu fico em casa. Quando surgiu a pandemia, isso se tornou obrigatório, sem contar a ansiedade do que está acontecendo. O mundo parou, né? Claro. Então, eu acho que, assim, mesmo eu estando numa situação de opção que era cômodo, e eu fui para uma situação de obrigatoriedade, mexeu comigo também. Então, a minha produtividade com certeza baixou, a gente ficava com medo, o que vai acontecer, né? Então, não é porque eu estava em trabalho remoto que, ficou tudo igual. Não, na verdade não, eu tive que me adaptar também, até porque o Wagner, que sempre trabalhou, né, no escritório dele, ele estava em casa também, então só nós dois aqui, mas eu vejo que tem pessoas que têm família, filhos, e aí tem outras pessoas em casa que não estavam acostumadas. Então, só para deixar bem claro que foram situações bem, bem diferentes. Eu também precisei fazer adaptações, tá? Sim. Isso é bem importante de dizer. Mas a AGU, ela já estava bem, pelo menos a equipe que eu trabalho, que é o direito administrativo militar, já tinha me dado toda essa estrutura de trabalhar em casa. Então, o processo integralmente eletrônico, a gente já tinha um apoio administrativo lá em Porto Alegre, então era tudo já por e-mail, Skype, a gente já tem um contato virtual. Então, eu acho que tudo isso facilitou, sabe? A gente já tinha por exemplo, essa resistência de muitos clientes fazer videochamada. O meu cliente, no caso, seria o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, né? Seria o órgão. Mas eles também tiveram resistência. Então, eu estava... às vezes me ligam, né, do Exército e querem falar de um processo X e eu falo, olha, não está comigo. Eles achavam estranho também. Como assim? Não está com a doutora Bruna? Eu digo, não, está com outro colega. Então, até eles entenderem que era uma equipe especializada, que ia ser melhor para a defesa da União, foi bem difícil também. Só que isso aconteceu antes, foi ali por 2018. Mas a gente também teve resistência. Sim, porque a advocacia pública também são pessoas, né? Trata com pessoas. Exatamente, exatamente. Eu queria que tu dissesse de uma forma mais simples, porque não necessariamente esse podcast está sendo ouvido por operadores do direito ou estudantes de direito, tá? É para o público em geral, né? O que o advogado da União faz? Tá.
Na verdade, existem algumas atribuições da Advocacia Pública Federal que é importante a gente distinguir. Primeira coisa, a Advocacia Geral da União é uma carreira que comporta 4 subcarreiras, tá? Então, existe a carreira de advogado da União, que foi o concurso que eu fiz. São concursos diferentes, tá? São carreiras diferentes, concursos diferentes. É de advogado da União, que foi o que eu passei. Tem a carreira de procurador federal, tem a carreira de procurador da Fazenda Nacional e tem a carreira de procurador do Banco Central, tá? Então, são 4 grandes carreiras com atribuições diferentes. Por exemplo, um que é bem fácil de distinguir é do procurador da Fazenda Nacional. São questões tributárias federais. Então, isso é bem tranquilo, a maioria já consegue. Não, o que é tributo, né, imposto, vai para a PFN. Procurador do Banco Central fica com questões financeiras, também é fácil de distinguir. O que as pessoas confundem é a diferença de um advogado da União e um procurador federal. Isso é um pouco mais difícil, até estudantes de direito confundem por não ter o conhecimento dessa divisão da instituição, né? Então, o advogado da União, que é o cargo que eu exerço, vai fazer a defesa judicial e extrajudicial dos órgãos da administração pública direta. Então, eu dou como exemplo onde eu trabalho, que seria o caso do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, tá? Questões, por exemplo, de saúde, o Ministério da Saúde, tá? Então, isso fica para o advogado da União. O procurador federal, ele faz a defesa das autarquias e das fundações federais. Então, pega aí o INSS, que é o mais comum, o IBAMA, e aí tem institutos federais, Instituto Farroupilha, por exemplo. Então, são atribuições diferentes. Falando de advogado da União, então, você pode atuar na defesa de processos, que é o que eu faço, tá? E você também pode elaborar pareceres. Então, assim, você vai responder a uma consulta do órgão. O órgão tem alguma dúvida se dá para fazer um tipo de contrato ou se dá para ser feito um ato administrativo de, por exemplo, desligar um militar. Antes de ele tomar esse ato administrativo, pode ser que ele faça uma consulta que o advogado da União vai verificar a legalidade daquele ato. Então, existem essas 2 funções. Judicial, de fazer a defesa nos processos, ou de fazer esse parecer consultivo, tá? Então, são 2 funções bem marcantes e bem diferentes. A advocacia da União, ela é uma profissão essencialmente masculina. Como que as mulheres têm ocupado esse espaço? Olha, sabe que, na verdade, eu tenho muitas colegas, tá? E no meu concurso também, muitas colegas foram aprovadas, mas eu tive um pouco de... não é que eu me senti incomodada, é que eu estou atuando numa área muito masculina, né? Então, assim, a área militar é algo que eu senti um pouco de, talvez, desconforto, porque eu não sabia como é que eles iam me receber. O pessoal gosta muito de fazer eventos, né? Antes da pandemia. E aí tinha palestras. Eu lembro que teve uma em Santa Maria que eu cheguei, assim, era um público de 80 pessoas e eu não via mulheres, sabe? Era pouquinho, assim, algumas mulheres. Então, foi algo que eu senti um pouco de impacto, acho que pela área que eu atuo, entende? Mas, assim, sempre fui muito bem tratada, sempre me respeitaram muito, nunca tive nenhum preconceito por isso, mas eu acho que por atuar numa área muito masculina, eu estranhei, digamos assim. Sim, mas é muito interessante como nós estamos ocupando os espaços, né? Como profissões que eram muito masculinas, né? Essas grandes representações, principalmente de órgãos públicos, que eram muito masculinas, a gente está chegando, né? Com certeza, eu fiquei nesse evento aí dessa palestra, que tinha mais de 80 pessoas, eu fiquei muito orgulhosa, assim, sabe? No início eu fiquei assim, um pouco assustada, mas depois que eu comecei a falar, assim, eu pensei que bacana estar aqui, né? Representando a AGU e sendo mulher. Então, foi muito legal. Eu falei bastante, a gente já entrou nesse assunto sobre as redes sociais, né? E eu gosto muito da relação que tu tem com o Instagram, a relação que tu tem com as redes e com as pessoas, que tem muita gente que te segue e te acompanha efetivamente, né?
E eu gosto do jeito que tu traz as reflexões que são bastante reais e honestas, sinceras. Então, eu queria saber, assim, eu sei que existem alguns enfrentamentos, pessoas que te veem como espelho, ao mesmo tempo existe um julgamento e uma cobrança da pessoa que está atrás do celular e contigo, né? De algum conteúdo que tu não passe, ou de alguma coisa que não é a verdade, que não vai ser ouvida, né? Então, eu queria te perguntar sobre esses enfrentamentos assim nas redes sociais, que é uma coisa muito nova, né? É muito nova, é verdade. Assim, o Instagram, eu nunca tive a intenção de profissionalizar ele. Na verdade, ele era o meu perfil pessoal, que eu comecei a mostrar um pouco dos meus estudos, mas assim, minha rotina de concurseira. E aí eu lembro que quando eu fui no dia da minha posse, eu digo, não, vou mostrar como é que foi, é o dia da posse, né? E aí meio que explodiu, e depois eu comecei a trabalhar com um cursinho preparatório, né, para concursos públicos, e também as pessoas começavam a me seguir por causa dos materiais e das orientações, e aí eu acabei dando algumas dicas, mas assim, foi tudo de uma forma muito despretensiosa, tá? Eu não tinha, assim, a intenção de criar um perfil para mostrar, para dar dicas de concurso, digamos assim. E aí, depois que eu saí desse cursinho, eu acabei não postando mais sobre dicas de estudos e passei a falar um pouco da minha rotina e da minha vida, né? Muitas vezes até pessoal eu coloco bastante coisa que eu às vezes trabalho na terapia, eu digo, pode ser que isso dê certo, as pessoas consigam refletir, melhorar, né? E sei lá, ter mais autoconhecimento, que eu falo tanto hoje. E aí, claro que algumas pessoas julgam, até porque tem gente que acha que quando se passa em concurso tudo é maravilhoso e é uma vida que parece que é uma Disney, que eu brinco, né? Que não existem defeitos. Uma vez eu até publiquei uma foto que eu mostro quando eu não produzo muito bem, se eu estou triste. É algo bem natural para mim mostrar as minhas limitações, tá? Quando eu não sei algo, eu digo, não sei, realmente preciso estudar, preciso ler mais sobre o assunto. E aí eu lembro que uma pessoa disse assim, olha, ela chorou, ela chora, como se isso não pudesse mais acontecer na minha vida. Eu fiquei, meu Deus, o que as pessoas pensam, né? Acho que é um divisor de águas, foi aprovado e não tem mais motivo para sofrer, para se frustrar, para, enfim, ficar triste. E aí ali eu vi, meu Deus, acho que as pessoas não estão sabendo enfrentar com a realidade em rede social. E aí foi que eu comecei a falar, né? Até algumas pessoas já me perguntaram, Bruna, você tem depressão? Bruna, você tem isso? E eu fiquei, bem assustada. Então eu tento mostrar algo de uma forma bem natural. Nunca ganhei dinheiro com o Instagram, nunca comercializei nada. Então é uma extensão, digamos, da minha vida. Eu acabo influenciando as pessoas. Eu cuido muito das palavras que eu uso lá, porque eu sei que algumas pessoas escutam mesmo e levam isso para a vida, sabe? Então acho muito importante ter esse cuidado com o que eu vou passar. Se eu não tenho nada para acrescentar, eu não estarei lá, sabe? Eu sou daquela pessoa que tô todo dia. Então às vezes eu sumo, às vezes eu volto. É algo bem natural. Eu me lembro, assim, falando em influência, eu me lembro nitidamente de assistir os teus conteúdos. Eu nem sei se na época existia stories, acho que não, provavelmente não. Mas de ver os teus conteúdos e a forma com que tu estudava enquanto eu estava fazendo meu TCC e estudando para a prova da OAB. Então, era um momento trash, assim, tava complexo e eu pensei, o que eu posso tirar desse aprendizado? Comecei a fazer umas tabelas, me organizar, assim, para estudar. Mas eu acho muito legal como tu aliou essa paixão pelos estudos, né, naquele momento, com a facilidade que tu tem na comunicação, né? Porque tu sempre foi uma pessoa muito comunicativa, né? Mas ao mesmo tempo... pessoas até comentam assim, ai, Bruna, parece que eu te conheço há anos. Parece que tu tá conversando assim comigo, só comigo. Então, talvez eu confesso que eu não consigo ter uma dimensão do alcance que se tem, tá? Claro que a minha conta não é nada muito
né? Assim, não tem muitos e muitos seguidores, mas Aham. eu acho que eu consigo atingir pessoas de uma forma muito positiva. E eu acho isso muito bacana. Mas eu não tenho muita noção, assim, do alcance, sabe? Da pessoa, até pessoas conhecidas aqui na cidade, que me escutam. O Wagner brinca, Bruna, ninguém deve estar te escutando. Eu digo, alguém deve. E sempre tem alguém. Sempre tem, sempre tem. Eu acho legal como tu fez um local de reflexão e principalmente nesse momento agora, né, falando sobre produtividade, e eu achei muito legal descobrir contigo as tuas novas paixões, né? Descobrir que a leitura, né, a leitura de livros não jurídicos, eu anotei aqui filmes e séries e viagens. Viagem sempre foi uma paixão tua, né? Mas essa questão de ter conseguido sair da bolha e aproveitar tudo que tem ao teu redor, né? Tu sabe que, na verdade, foi bem difícil me libertar disso. Porque, assim, eu estudei, então, 2 anos e meio. Aí, o que aconteceu? Eu fui aprovada, fui para Bagé, mas sabe quando, assim, eu não estava acreditando que aquilo tinha acontecido? E aí eu não consegui me desprender da rotina do concurso público. Então, eu sempre digo que eu criei uma bolha. Ela foi muito positiva quando eu estudava, porque me mantinha no foco. Eu realmente estudava de domingo a domingo. Claro que final de semana eu descansava também, mas eu estudava todos os dias durante todo esse tempo, né? Todos esses anos. Eu estudei realmente todos os dias. E aí parece que quando eu fui aprovada, eu achei que eu tinha que continuar, sabe? Aí eu achava que era confortável ficar ali. Era bom eu ficar no meu mundinho, porque aquilo me Sim. confortava. E aí, e algumas coisas aconteceram, né, na família, enfim, em alguns outros aspectos da vida. E aí, quando eu saí dessa bolha, foi lá pelo finalzinho de 2017, quando eu dei uma olhada para fora dela, sabe quando você assusta e pensa, meu Deus, o que aconteceu durante esse tempo que simplesmente eu não consegui ver? Eu estava completamente cega. Na época eu não fazia terapia, eu não tinha procurado nenhum apoio psicológico, então eu não conseguia enxergar. Eu ficava lá no meu mundinho em Bagé, não vinha muito para Santa Maria, ficava lá de segunda a segunda, e aí não tinha também muito contato, eu até me arrependo, sabe, de não ter tido mais contato com os meus colegas lá, que era uma turma muito, muito legal. E aí quando eu olhei para fora, assim, da bolha, e eu vi que ela tinha que estourar, foi algo muito chocante. Então foi assim, foi muito difícil para mim, por exemplo, assistir uma série. Foi muito difícil para mim ir para o sítio do Wagner sem o computador. Como assim? Eu vou ficar todo final de semana sem ligar o computador, sabe? Parecia que as pessoas estavam me julgando. A Bruna não está estudando, mas eu estava sempre estudando. E aí foi muito difícil voltar com o hábito da leitura não jurídica, sabe? Então foi aos poucos, com muita terapia, com muita paciência. Então, às vezes, eu levava o notebook lá para o sítio do Wagner, deixava no carro. Mas não usava, mas ele estava no carro. Se eu precisasse, ele estava lá, sabe? Hoje eu consigo, graças a Deus, me desprendi totalmente disso. E aí isso me fez ter autoconhecimento, ter maturidade. E aí eu comecei a ver que a vida é muito boa, né? A gente tem que aproveitar, além do estudo e do trabalho. Sim. O que tu tem para me dizer sobre a produtividade durante essa quarentena? A gente sabe que todo mundo está sofrendo e a gente está meio que vivendo uma semana ou um dia ainda após o outro, né? E como é complicado, como é difícil. Eu lembro que no início da pandemia foi tudo muito mais difícil. Aos poucos a gente vai se acostumando, vai criando uma rotina. E para mim, uma coisa que funcionou foi me desligar um pouco das notícias, porque eu percebi que aquilo ali estava me deixando muito mal, então eu pensei, eu preciso me afastar. E quando a gente fica muito mal, a gente não produz nada. E aí cria um ciclo vicioso, né? Exatamente. Na verdade, o que me ajudou muito na questão da produtividade na pandemia foi desmistificar o conceito de produtividade. Então, assim, quando eu estava, sei lá, cozinhando, lavando louça, arrumando alguma coisa das minhas gatinhas ou alguma coisa em casa, eu comecei a ver que isso também era uma forma de produtividade, sabe? Eu precisava cuidar das pessoas que estavam na minha casa,
da minha rotina, dos afazeres domésticos, isso faz parte da nossa vida. Então, eu comecei a ver que ler um livro é ser produtivo, trabalhar é ser produtivo, dormir também, porque a gente precisa dormir para recarregar as energias. Então, dormir não é perda de tempo, muito pelo contrário, é durante o sono que a gente consegue armazenar tudo que a gente estuda e tudo que a gente lê durante o dia. Enquanto eu estou fazendo algo na cozinha, é ser produtivo. Se eu estou no mercado, eu estou sendo produtivo para aquele fim que é me alimentar, né? Para eu conseguir me alimentar bem, ter uma alimentação saudável. Eu estou fazendo uma atividade física, isso também é ser produtivo. Então, eu comecei a ampliar o meu conceito de produtividade e sempre anotar o que eu fiz. Dar o ok no caderninho, que eu sempre digo, né? Que é o poder do ok. Mas assim, hoje eu acordei, fiz atividade física, me alimentei bem, trabalhei, li um livro, assisti algum episódio de uma série. Olha quantas coisas eu fiz. E isso fez com que o meu dia fosse bom, sabe? E se não foi tão bom, amanhã vai ser melhor. Mas olha quantas coisas. Não produzi muito bem no trabalho. Mas eu li aqui as páginas do meu livro e adorei essa parte, sabe? Então, Sim. Eu desmistifiquei e ampliei. Acho que isso ajudou muito no meu psicológico. E como a gente quer as produções palpáveis, né? A gente, às vezes, não consegue compreender que a preparação para te fazer uma peça, ela é uma produtividade, né? Tu precisa ler, tu precisa investigar, tu precisa analisar os documentos, e isso é produtividade, não é só o que a gente efetivamente materializa, né? Com certeza. Isso é um pouco, eu demorei, na verdade, para me conscientizar no serviço público, porque assim, o serviço público tem muita demanda, é volume, tá? Então, assim, eu tô numa área que tem muitos processos. Então, assim, se eu tô lá elaborando, por exemplo, uma contestação e demoro mais de um dia nela, eu sei que eu tô sendo produtiva para elaborar uma defesa que eu considero boa para o ente federal, né? Mas vai aumentar a minha quantidade de processos lá, porque vai entrar mais do que eu despachei para ir para o judiciário. Então, para mim, é um desafio diário, assim, de ver, não, calma, eu não fiz tantos processos, não fiz, sei lá, 6, 7, 8, não fiz tantos quantos chegaram na minha caixa, mas o que eu fiz foi bom. Então, eu acho que é isso que eu acho que esse que é a consciência que a gente deve ter, inclusive, né, na condição de servidor público, e principalmente por estar cuidando do bem público, né, do erário, do que é de todos. Então, é isso que é uma luta diária também para que eu valorize o trabalho como um todo, né? Eu lembrei de perguntar que tu tinha dito antes que a AGU não foi o primeiro concurso e também não era exatamente o concurso que tu desejava, né? E eu queria te perguntar o que tu acha sobre uma massa, eu não sei como que está neste momento as universidades, mas existia uma tendência muito grande de pessoas voltadas a concurso público de uma forma geral, que não estabeleciam minimamente do que elas gostam ou não gostam. Então, para mim, isso é uma forma de a gente formar pessoas e trazer pessoas para o serviço público insatisfeitas, pessoas que não gostam daquilo que elas fazem. E daí o pessoal fala estabilidade, salário, mas salário não é tudo, né? A gente precisa gostar do que a gente faz. E eu percebo que, apesar de não ser o concurso desejado lá no início, é uma profissão, uma carreira que tu gosta muito, né? Isso, na verdade, eu acho que o que acontece? Como eu disse, quando a gente termina a faculdade, eu, por exemplo, eu era muito imatura, então, assim, eu idealizava o serviço público da mesma forma de quando eu era estagiária, sabe? O estágio é um momento da vida muito bacana, a gente aprende muito, mas, assim, é um recorte de uma carreira, porque você não sabe efetivamente o peso da responsabilidade de assinar aquela peça, de fazer aquela audiência, de levar o nome da instituição. Então, eu sempre tive muita sorte nos meus estágios e aprendi muito, mas é claro que eu não tinha essa visão como um todo. Então, essa frustração, eu acho que pode acontecer com qualquer pessoa, mesmo que ela tenha essa vontade de
exercer, né, o cargo público. Mas por quê? Porque dificuldades vão surgindo, toda instituição tem suas deficiências, nem tudo é maravilhoso, muito pelo contrário, tu vai se decepcionar com colegas, assim como tu vai se motivar com outros. Então, mesmo que tu não pense só na remuneração e na estabilidade, talvez você se frustre um pouco, porque a gente romantiza muito, tá? Sim. O serviço público, e ele não é assim. Mas, de fato, não dá para colocar como única motivação a remuneração. Acho que não. Mas eu acho que você pode fazer a diferença em qualquer lugar. E foi isso que eu, na verdade, vesti a camiseta assim, né, da AGU, porque não fui aprovada naquilo que inicialmente eu queria, mas eu sei a diferença que eu posso fazer, sabe? É que muitas vezes as pessoas não enxergam o trabalho do advogado da União, né? É algo que muitas pessoas nem sabem, né, o que faz. Então, talvez isso tenha também me frustrado um pouco, mas hoje eu tenho muita consciência da importância do trabalho que eu faço. Isso me fez ter mais motivação de fazer um bom trabalho. E durante esse período, tu nunca pensou em fazer parte da advocacia privada, assim? Sempre foi... Tu sabe que não. Só que não é uma coisa que do futuro eu descarte totalmente, Sim. sabe? Hoje vejo o Wagner, né, e a rotina dele como advogado, e eu admiro muito. Eu acho que abre um leque, né, maravilhoso, um mercado de trabalho muito bom. Hoje eu não posso advogar, a advocacia privada para a AGU é proibida, né, mas existem algumas procuradorias municipais ou até estaduais que permitem, né, a advocacia privada com algumas restrições, claro. Sim. A AGU tentou ter essa possibilidade, mas não se conseguiu ainda, e eu acho que não vai conseguir. A gente conseguiu só os honorários advocatícios com o novo Código de Processo Civil. Eu falo ainda novo, né? Nem é novo. Sim. Mas enfim, é uma carreira que eu admiro muito, e quem sabe, né, lá na frente eu não descarto. E não são carreiras que se diferem, né? São carreiras bastante parecidas, né? Diferente de uma magistratura ou até... Claro. Até algumas pessoas me perguntaram no Instagram faz pouco tempo, assim, e se você não concorda com alguma tese da AGU, você segue ela? E aí eu disse que sim, eu preciso seguir. Eu estou numa instituição que defende, né, uma linha de defesa, e a gente tem que atuar de forma harmônica. É a mesma coisa na advocacia privada. Claro. Se o cliente quer recorrer e acha que deve continuar o processo, e você tem ali alguns elementos, você veste a camisa e vai defender o direito dele, sabe? Então, Sim. Tem muita semelhança, eu acho, que essa questão desse comprometimento, né? Cada um na sua área, mas isso é uma advocacia, né? É uma forma de advogar. Sim. Bruno, o que tu poderia deixar, assim, um recado para quem pensa na carreira ou pensa em começar ou já está nessa trajetória dos concursos públicos? Tem alguma dica, uma coisa muito especial que tu tenha aprendido? Olha, eu acho que quem está já estudando ou vai começar a estudar, eu acho que tem que ter... Existe uma palavrinha que eu sempre digo que ela é mágica, que é a constância, né? A constância naquele objetivo que já está traçado ou que você vai traçar. Embora os concursos estejam um pouco parados, eles vão voltar, a carreira não vai deixar de existir. Então, para quem está achando que não tem nenhuma luz no fim do túnel, calma, ela vai surgir. Se não sair o concurso da AGU, que nós não temos realmente previsão, existem outras carreiras semelhantes que você pode continuar estudando. Eu, por exemplo, estudava para a DPU, fui aprovada na AGU, porque tinha algumas semelhanças, embora sejam lados opostos, né? Mas eu acho assim, tenha estratégia de estudo, tenha constância de todo dia fazer aquilo que está programado, e não existe um cronograma perfeito, uma rotina perfeita. Na verdade, a gente tem que saber lidar com as nossas limitações e as nossas imperfeições e fazer da melhor forma que puder, sabe? Não queira fazer tudo perfeito, porque isso não existe. Eu também tive muitos erros, e
você também vai ter. Então, assim, eu acho que é ser fiel ao seu objetivo, permanecer constante, né? E todo dia fazer aquilo que deve ser feito e tentar sempre se aperfeiçoar e ter humildade de, opa, talvez eu possa recalcular essa rota e ter outra oportunidade no meio do caminho. Sim. E como uma frase tua que já ficou famosa aí, já tá por todos os cantos deste Brasil, é justo que muito custe o que muito vale, né? Vale. É justo que muito custe aquilo que muito vale. Nem é minha essa frase, mas eu falei tanto já que as pessoas associam. E eu acho muito, muito legal ser lembrada por ela, porque ela fez muito sentido enquanto eu estudava. Ela estava sempre anotadinha em todos os meus materiais, porque eu acho que é justamente isso, sabe? Se você tem um objetivo e você consegue dar um sorriso só de pensar que ele vai se concretizar, isso pode ser no serviço público ou pode ser no ramo privado, é justo que ele custe, sabe? A gente tem que lutar por ele. Então, sim, eu acho que essa frase é muito, ela é muito boa, assim, eu gosto muito dela. as coisas não vêm fácil, né? Elas não surgem simplesmente. E agora um momento meio Marília Gabriela aqui. Vamos perguntar para Bruna, mãe de gatos, agora descobriu a maternidade dos bichos. Tô descobrindo. Quero fazer uma pergunta, então. O que tu diria para a Bruna de alguns anos atrás, né? A Bruna lá no comecinho dessa trajetória? Olha, difícil essa pergunta, mas eu acho que eu só falaria uma coisa. Calma, Bruna, assim, ó, não se desespere, porque eu tenho essa mania de, como eu sou muito intensa, eu sou muito alegre, sou muito, assim, motivada com tudo, sabe? Mas eu também me desespero com muita facilidade. Então, tudo que é positivo é muito intenso, mas tudo que é negativo também, sabe? É sempre, Sim. todo ônus tem seu bônus, né? E aí, o que acontece? Eu diria assim, calma. Não coloque tanto peso, não ache que existe um caminho só. Seja comprometido, mas vá com ainda mais leveza, sabe? Graças a Deus deu tudo certo. Eu acho que foi um tempo relativamente curto, acho que 2 anos e 6 meses é pouco tempo para quem estuda, sabe? Na época não parece, mas hoje, olhando para trás, eu vejo que é pouco tempo. E assim, eu acho que eu não precisava ter entrado numa bolha tão rígida, sabe? Acho que mesmo que demorasse um pouquinho mais, os impactos que eu tive depois que eu saí dessa bolha de estudos, que ela era tão fechada, eu demorei muito para me recuperar. Então, eu diria para ir com mais calma, com mais equilíbrio, mas claro que isso, a maturidade vai nos trazendo, né? Então, acho que eu diria isso. Calma, Bruna. Vai dar certo, no seu tempo vai dar certo. Não se desespere. Esse nosso episódio ele é um pouco mais para vocês conhecerem a Bruna. E eu queria te agradecer por ter aceito nosso convite. Quero convidar também os nossos ouvintes a te seguirem no Instagram, quem quiser, e acompanhar as tuas postagens, as tuas histórias, as coisas que tu tem compartilhado, que são muito boas. E quem quiser saber mais, tem aquele link na biografia ali, que é uma história mais voltada do concurso mesmo. Isso. E agradecer de novo, muito obrigada por ter aceito. Eu que agradeço, eu fiquei muito, muito feliz de dividir um pouquinho da minha trajetória, das minhas reflexões. Quem quiser saber um pouco mais da AGU ou, né, da minha trajetória, é só me seguir lá no Instagram, que é @brunadaronchi. Tem IGTV, tem destaques, tem esse vídeo no YouTube, tem muito conteúdo legal e sempre que eu tiver algo para acrescentar, eu tô lá, sabe? Hoje não é mais tão voltado para preparação de concurso, mas de vez em quando eu dou uma dica que pode contribuir nessa jornada. E sabe que muita gente diz que prefere me acompanhar hoje, que hoje eu tô muito mais leve, muito mais madura, que essa questão de mostrar a vida real, sabe? Faz com que embora tenha alguns julgamentos,
faz com que muitas pessoas permaneçam. Eu fico muito feliz quando diz assim, eu vim por causa, né, do cargo que você passou, que você foi aprovada e hoje exerce, mas eu fiquei pela Bruna que você é, a Bruna como pessoa, sabe? Eu acho que isso me faz muito bem, assim, me satisfaz. Eu tenho batido muito na tecla que nós não somos só advogadas, né? Nós não somos só a profissão. E até tá meio chato, quem me assiste toda hora, eu tô sempre falando sobre isso, né? Mas como nós somos múltiplas, e eu acho tão estranho a gente se apresentar dizendo, eu sou advogada. Eu sou várias coisas, eu sou muitas Exatamente. coisas, né? É que, na verdade, a gente coloca, pelo menos, eu acho que a geração nossa, assim, até daria pra gente conversar só sobre isso, sabe? A gente coloca a profissão como uma realização, uma vocação pessoal que é esse o sentido da vida. E, na verdade, a profissão, ela pode ter outros significados, ela pode ser um meio de você realizar outros sonhos e que tá tudo bem. Então, assim, aquela frase que todo mundo coloca, né? Eu não concordo, que é trabalhe com que se ame e não trabalhará nenhum dia da sua vida. Eu acho, assim, que não faz sentido nenhum. Na verdade, todo trabalho requer responsabilidade, comprometimento, compromisso. Então, na verdade, a gente é muito mais do que o nosso trabalho. E a nossa sociedade impõe isso, né? Então, lá no meu perfil tá Bruna Daronchi, advogada da União. A grande parte das pessoas chegam lá por causa disso. E por isso que eu fico tão feliz de saber que ficam por outros motivos. Porque eu não... Isso é uma parte de mim, sabe? Eu sou muitas outras coisas. E eu acho que é isso que a gente precisa valorizar. Que legal, que episódio maravilhoso. Eu queria convidar, então, puxar um pouco a brasa aqui pro meu assado, convidar o pessoal. Foi lançada hoje as matrículas da pós-graduação da Unisc em Direito Médico da Saúde, onde eu tenho a honra de dar a cadeira de processo civil aplicado à saúde, e o link está na minha biografia no Instagram, Ana Paula e Castro. Muito obrigada.